Felipe Luiz já chegou no Mengão e deu seu primeiro treinamento. Ao que tudo indica, o ambiente na Gávea agora está bem mais leve, pois ele conhece bem os jogadores e os jogadores conhecem ele. Apesar da falta de experiência como treinador, o projeto tem tudo para ser vitorioso, pois ele diz que seu estilo de jogo é bastante ofensivo, do jeito que o Mengão gosta de jogar. Fica comigo aqui no vídeo que eu vou mostrar para vocês a repercussão da imprensa esportiva. Oi, Mari, Lofredo, Luiz, bom dia para todo mundo, né? Ele disse que gosta, inclusive, estava relembrando, ele participou do quadro Abre Aspas do GE em maio, ele já tinha antecipado isso, que gostava do modelo de jogo ofensivo, ocupação de espaços, pecava às vezes por não ter medo de atacar, mas ressaltou também a qualidade defensiva desse time do Flamengo. Tudo isso a gente vai poder ver, talvez, não agora, né, todos os recursos, tudo que o Felipe Luiz quer implementar já contra o Corinthians, porque afinal de contas são só 2 dias de treino, né? Ontem e hoje à tarde aqui, mas com certeza as primeiras impressões serão bem interessantes. A gente chegou praticamente junto com o Felipe Luiz aqui no CT Ninho do Urubu, ele chegou às 9 horas da manhã, junto com um dos auxiliares dele, e a ideia hoje aqui, 1h30 da tarde, ele vai falar para a imprensa pela primeira vez, né? Então, como treinador interino do Flamengo, a gente sabe que há uma ideia para que esse contrato seja para até 2025, a ver os resultados, como será então esse trabalho do Felipe Luiz, mas ele já está aqui no CT, às 3 horas mais ou menos começa a chegar os jogadores também, porque o treino hoje aqui é às 3h30, mas antes tem a apresentação dele, então, à 1h30 da tarde. E o que a gente pode ressaltar, ontem à tarde eu fiquei por aqui também, e a gente pôde acompanhar a chegada dos jogadores, depois a saída deles também no treinamento, nesse primeiro contato com o Felipe Luiz. E eu pude trocar uma ideia rápida com o Marcos Braz. Ele falou que esse primeiro dia de contato dos jogadores, que conhecem muito bem, né, o Felipe Luiz, é até interessante essa relação entre todos eles, eles analisaram muitos vídeos, jogos do Flamengo, para fazer essa primeira análise do que mudar, né, do que manter, enfim, desse trabalho que vem remanescente aí do Tite, e também começaram a fazer um primeiro trabalho no gramado, a gente pôde ver imagens dele no gramado também, contato com o Gabigol, que chamou ele de Mister, né, fazendo uma alusão ao Jorge Jesus de 2019, também teve contato com o Pedro, primeiro dia do Pedro aqui no CT, tratando da lesão do joelho, depois de fazer cirurgia, e tem a novidade também de poder, o Felipe Luiz vai poder talvez contar com o Michael, recuperado de uma lesão na coxa, já contra o Corinthians nesse jogo de amanhã. Então a gente vai acompanhar agora uma sonorinha. Ele falou um pouco com a TV do Flamengo sobre como ele pensa uma ideia de jogo, essa ideia de jogo bem ofensiva, e também como é esse contato com jogadores que até ontem, né, até há poucos meses eram colegas dele de trabalho. Vamos ouvir um trechinho então da fala do Felipe Luiz, primeira fala dele como técnico interino do Flamengo. Conheço bem esse elenco, eu joguei praticamente com todos eles. E meu objetivo é conseguir colocar em prática o mais rápido possível o meu modelo de jogo, para que eles possam desenvolver o que eu quero com as minhas ideias e que a gente possa ver isso no campo representado o mais rápido possível. Com certeza, essa experiência no Sub-17 foi muito válida, foi onde eu realmente aprendi a montar treino, montar comissão, foi onde eu consegui colocar em prática minhas ideias e vi o time do Sub-17 jogando do jeito que eu queria. Então eu vi realmente que era possível, que eu era capaz de fazer isso, e cada vez eu fui tendo mais confiança e os resultados também foram aparecendo, e aí recebi a oferta de treinar o Sub-20, também aceitei um desafio novo, pegar um time no meio da temporada. Então me deu toda essa experiência, essa vivência, porque uma coisa eu sempre pensei durante muitos anos como treinador, mas viver como treinador era uma experiência nova e realmente a paixão é o que eu amo fazer, e estou encantado de estar aqui de novo. O modelo de jogo é um modelo de jogo de muito ataque, né? Eu já falei em outras entrevistas que às vezes eu peco por não ter medo, né? Mas por atacar demais, mas com certeza esse time já está bem treinado, já tem uma estabilidade, uma organização defensiva muito boa, e é claro que eu vou tentar colocar, como eu falei, a minha ideia em prática, que é diferente, para que a gente possa ver o time atacando da forma que eu quero, que com certeza espero ver muitos gols e muitas chances de gols. Tá
Tá, então, uma palavra do Felipe Luiz como técnico interino do Flamengo, e é interessante a gente observar as viradas de chave, uma carreira grandiosa como jogador, vários títulos conquistados no Flamengo, aí ele em 5 meses fica na categoria de base, né, como técnico do Sub-17, conquista a Taça Rio, depois 4 meses como técnico da Sub-20, conquista o Mundial de Clubes, título inédito diante do Olympiacos no Maracanã, e agora vira a chave de novo para assumir então a equipe profissional do Flamengo. E com certeza existe muito uma expectativa aí da torcida e de todos nós também que estamos acompanhando, né, como será esse novo trabalho do Felipe Luiz, mais um trabalho dele no Flamengo. A gente segue por aqui para trazer todas as informações. Mari. Valeu, Cami, obrigada pelas informações, bom dia e bom trabalho a você. Engraçado, né, porque o Júnior, o maestro, hoje o nosso colega, fez um post no seu Instagram e a foto tinha ele, o Felipe Luiz e o Atirson, tava até tombando um pouquinho pro lado assim, sabe? E aí ele brinca e fala, oportunidade não tem cabelo atrás. Eu tenho certeza que você queria se preparar mais para essa, mas preparado você já tá. Não Isso. pode, tipo assim, não deixe passar. O ideal é que viesse mais para frente, mas já que apareceu, agarre, né? E desejando muito sucesso aí ao Felipe Luiz, porque de fato a gente fala de uma carreira como treinador ainda muito curta, né? Como treinador de um time profissional, ela vai começar. E ela vai começar no Flamengo. Mas a Cami trouxe informações que animam o torcedor. Então vamos organizar aqui cronologicamente. Primeiro vamos mostrar aí, ó. Como treinador, então. Começamos assim. Isso. Ontem você falou treinador profissional, você estava certo. Não, porque ele é profissional. Isso, exatamente. Ele é profissional. Ele não é do profissional. Isso aí. Copa Rio Sub-17, Copa Intercontinental Sub-20. 37 jogos. 26 vitórias, 2 empates, 9 derrotas, 72% de aproveitamento. Tem o Felipe Luiz como técnico, tá? Só que eu queria falar do Felipe Luiz como jogador, porque inclusive cronologicamente o relacionamento com o Flamengo começa exatamente assim, né? Na lateral, como atleta de uma era tão vitoriosa. Foram 10 títulos, ó, 2 Libertadores. Ele participa daquela campanha de 19 com o Jorge Jesus histórica e a de 22 com o Dorival. 2 brasileiros, um com Jorge Jesus e um com Rogério Ceni, que foi o de 2020. Ganhou a Copa do Brasil com o Dorival, tem 2 Supercopas de 2020 e 2021, uma Recopa de 2020 sobre o Del Valle, né? E 2 Cariocas, 20 e 21. Essa é a carreira do Felipe Luiz como jogador no Flamengo, tá? Então, resumimos o Felipe Luiz como jogador do Flamengo. Tem a campanha do Flamengo para a gente entender em que pé o Felipe Luiz vai pegar este Flamengo na Copa do Brasil. Vai estrear na semifinal, mas ele falou que é um time extremamente ofensivo. Vamos mostrar como o Flamengo chegou. Ó, ele fala de um time extremamente ofensivo. O Flamengo já estreou na 3ª fase, né? Amazonas. Pois é, foi 1-0 aqui, 1-0 lá. Num jogo que já teve muita reclamação exatamente porque faltou o que o Felipe Luiz está prometendo. É óbvio que ele, malandro, sabe o que a torcida do Flamengo quer ver, né? Exatamente porque viveu isso também. Mas ele mostrou isso nos times que comandou até aqui, sim, tá? 8ª de final, 2-0 contra o Palmeiras, depois perde, mas se classifica exatamente por causa do gol de diferença, né? 2-0 e 1-0. E nas quartas de final tivemos 1-0 contra o Bahia na ida lá, 1-0 contra o Bahia aqui no Rio de Janeiro, no caso. Então assim o Flamengo chega para esta semifinal contra o Corinthians, tá? E aí, tá gostando do vídeo? Então deixa o like e se inscreva no canal para dar aquela força e ajudar a gente a crescer cada vez mais. Vamos continuar o vídeo. Mas assim, eu sei que você vai fazer a ressalva de a torcida do Flamengo vai cobrar espetáculo e tudo mais sempre. Não, nesse primeiro, essa é a grande não, mas calma aí, sacada vou dessa voltar pro mudança. momento Tite ainda, voltando no momento. Entre o que o Flamengo estava apresentando e espetáculo, rapaz, mas Tava tinha um longe. abismo, hein? Não, mas tava ó, longe. vai direto toda a vida, como se diz na minha cidade. Tava longe. Segue reto toda a vida para chegar. E como Faltava as vitórias não estavam no nível que a torcida... Acabamos de mostrar, inclusive contra adversários com todo respeito, como o Amazonas. E como as vitórias não estavam no nível que a torcida exige, ou seja, todas as partidas jogadas têm que ser em vitória. Pode empatar, pode perder, não. Ganhar todas. Se não for jogando bonito, pelo menos que ganhe todas. Ou seja... 1-1 contra o Vasco, que a gente acabou de falar aqui hoje com o gol do Coutinho, inclusive. Eu não vi a torcida criticar tanto a atuação naquela partida, não. Não vi criticar tanto, não. E olha que o Flamengo ganhou no primeiro turno de 6-1 desse mesmo Vasco. Por isso, né? Mas porque o Flamengo, mesmo tomando o empate no finalzinho, num erro bobo, e o Felipe Coutinho muito oportunista, aproveitou,
jogou muito melhor do que o Vasco. Jogou muito bem aquele jogo. Então, a torcida não reclamou tanto que reconheceu isso. Mas isso acumula depois. Tá. Não ganhou do Vasco, jogou bem, mas entra na conta. Tá bom. Vai acumular. Tá certo. Mas enfim, como não dá pra jogar bonito, e a outra opção, não dá pra jogar bonito não, dá, mas assim, não estava jogando bonito. A outra opção é ganhar tudo, essa aqui não dá. Essa não dá. E de preferência uma em consequência da outra. Essa não dá. E, se der pra fazer os dois melhor, aí você garante seu emprego. Ganha de todo mundo jogando bonito, humilhando o adversário, aí você garante seu emprego. Vamos mudar e introduzir um novo elemento. Qual é o novo elemento? Eu tiro toda a pressão que eu tinha sobre o meu técnico e sobre a minha equipe se ela não jogasse os primeiros 15 minutos do jogo de quarta-feira bem. E eu ponho um técnico que é querido pelos jogadores, que é querido pelo torcedor e que o torcedor vai ter uma certa paciência, porque ele não chega nem com fama, nem com histórico e nem com a carga do trabalho que não está, e estava aquém, ok, mas assim, que não estava agradando o torcedor. E vale a gente fazer a ressalva também, né, Luiz? Estava aquém para Tite. Quando a gente fala do último melhor momento de seleção brasileira, era ele. Flamengo. Quando a gente fala da última grande atuação de um brasileiro no Mundial, era ele. Então o sarrafo era muito alto. E também tem isso. E para Flamengo. E para Flamengo, tudo bem. Mas quando você contrata um cara como o Tite, você espera muito mais, e isso é justo, do que quando você contrata um cara como Felipe Luiz. E às vezes isso não se confirma. Às vezes isso não se confirma. Pode dizer muito bem sobre o trabalho do Felipe Luiz, mas pode dizer muito mal também sobre o trabalho do Tite, né, Luiz? E há uma diferença muito grande já na primeira entrevista de apresentação, né? Porque o Tite não conhecia o Flamengo. E o Felipe, eu digo a fundo, não conheceu o clube. Não viveu o Flamengo, né? Não viveu o Flamengo. E o Felipe Luiz, na primeira entrevista, disse que vai adotar um estilo ofensivo, que é o que ele quer. Mas se você pegar a carreira do Felipe, as características do Felipe, os times em que o Felipe foi campeão antes de jogar no Brasil, vai totalmente de contra esse discurso. Inclusive as entrevistas dele. Ele foi campeão espanhol com o Atlético de Madrid do Simeone. Defesa. Ele praticamente foi um zagueiro naquela linha defensiva. Ele foi campeão inglês da Premier League com o Chelsea do Mourinho, sendo praticamente mas olha os treinadores também, né? Mas... Ele jogava na seleção. Quando ele jogava na seleção brasileira, ele era a opção defensiva ao Marcelo. E eu sou fã dos dois. Quero deixar claro, tanto do Simeone quanto do Mourinho, que inclusive faz uma retranca belíssima. Mas conclua, Luiz Teixeira. Não, só indo de encontro ao que ele está falando agora. Aí ele começa a entender uma ideia ofensiva na prática no futebol brasileiro. Porque ele deixa de ser convocado para a seleção brasileira, vem para o Flamengo e passa pelo processo do Jorge Jesus. Os outros técnicos também, ele passa por mudanças de idas e vindas, porque tem Rogério, tem Dorival, e aí quando o Tite chega, no fim do ano ele faz aquela transição do campo como jogador para a possibilidade de ser um técnico. Ele até recebe o convite para fazer parte da comissão técnica e não aceita. Depois ele recebe até um convite da comissão técnica do Jorge Jesus e também não aceita para fazer parte da comissão, porque queria ser um treinador. Então, no discurso, ele vender isso como ofensivo inicialmente, pode até ser uma verdade, eu acredito muito nele, mas eu acho que isso faz mais parte de um recado para a torcida, já é uma forma diferente de começar um novo trabalho e de entender com o que ele está lidando entre os jogadores, que também é um elenco formado para jogar ofensivamente, não defensivamente, como o Felipe está muito acostumado e estava no futebol europeu, do que especificamente a ideia de jogo dele. Vamos mudar o lado. Vamos colocar o Felipe Luiz sendo apresentado como novo técnico do Grêmio. Você acha que o discurso seria esse? Obviamente que não. Ele ia trazer a essência dele do Atlético de Madrid, a essência dele do Chelsea com o José Mourinho, para dizer que ia formar uma equipe compacta pelo momento e pelo elenco do Grêmio. Mas assim, isso é mais uma demonstração que o Felipe Luiz sabe onde ele está pisando. Então, por mais que não dê certo ou que dê certo, o início já é um início diferente e com uma perspectiva muito maior para o torcedor. Ele vendeu, vai para cima deles, Mengão. É isso. Não, vendeu, mas olha só, para ser assim, bem justa, chega lá. Não, nenhum técnico vai se apresentar, mesmo no Grêmio. Claro que o Luiz colocou até um clube que tem uma característica mesmo de raça, de Foi defesa. Proposital. Né? Colocou muito bem. Mas mesmo, é muito difícil um técnico, ainda mais iniciante de carreira, vai falar, não, as minhas características, eu gosto de retranca. Para mim o 0-0 é o melhor jogo. Quanto menos jogar, se a gente conseguir fazer um gol, bom, mas também 0-0, se começar e acabar o jogo assim, tá tudo bem. Ninguém vai falar isso. Eu gosto de uma linha defensiva com 5 jogadores e eu ponho um lá na frente só para correr, eu dou um chutão lá para ele. Ninguém vai falar isso. Todo mundo vai falar, eu sou ofensivo, ainda mais no Flamengo, chegando no Flamengo. Então, mas para quem viu o Mundial Sub-20, título conquistado pelo Felipe Luiz com o Flamengo no Maracanã,
isso se confirmou. É bem verdade que o Olympiacos saiu na frente, então o Flamengo precisava buscar aquele resultado ali, mas amassou até conseguir virar e ficar com o título. Isso aconteceu no finalzinho do jogo. De novo, é verdade que o Flamengo precisava desse comportamento, mas ele conseguiu botar um time pra frente e bem ajeitadinho, viu? Mas eu acho que é um recorte muito pequeno, né, mano? Mas é que o trabalho dele é pequeno, né? O recorte da carreira... Sim, mas eu acho que a gente não pode pegar esse recorte inicial pra dizer que ele vai ser ofensivo ou que não vai ser. De estilo, beleza. Eu acho que ele pode ter na cabeça dele, quero me tornar, apesar de tudo que eu aprendi de defesa, quero me tornar, tenho como filosofia de jogo ser ofensivo e vou aproveitar todos os elementos que eu tenho dentro do Flamengo. Um grupo que te dá a possibilidade de ser ofensivo, uma torcida que tem a exigência de ser ofensivo e vou desenvolver o meu trabalho a partir dessas ideias, tá? Não significa que no futuro ele vai ser um técnico ofensivo. A gente não tem a menor ideia do que vai ser o Felipe Luiz como técnico, até porque técnico também não é só ideia. Eu acho que nisso talvez ele seja até melhor no futuro. Técnico é gestão de elenco, é saber liderar um grupo. Então, às vezes você pode ser um pouco mais amigo, outras vezes você tem que ser um pouco duro. Nesse momento ele vai assumir como técnico dos amigos dele, que tem o seu lado bom, mas tem o seu lado ruim também. Técnico dos amigos, você pode ser influenciado pelos amigos. Tá? O técnico dos amigos, você pode conhecer bem os amigos e saber quais são as melhores características deles. Então tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Mas então, como a passagem dele... Eu vou de novo usar o exemplo, foi bom exemplo do Grêmio do Luiz. A passagem dele, o Grêmio, quando escolhe o Renato, também aposta no líder e no cara tão vitorioso. Mais do que característica de jogo. Exatamente. O Flamengo, nesse momento, também faz isso, né? Com uma diferença de tempo muito menor. Porque o Felipe Luiz até ontem era atleta do Flamengo, um dos capitães, tanto que ele lembra, joguei com vários desses que estão aí. O que eu falei, é bom e ruim. 21, né? Mas eu acho que o saldo é mais para positivo, não, Luiz Teixeira, nesse caso? Da escolha? Quando a gente também coloca um relacionamento recente nesse contrato. Eu acho que pro efeito imediato, sim. É a comparação daquele remédio que vai te ajudar no momento, mas depois, a longo prazo, você vai ter que saber dosar para ver se é realmente aquela solução do seu problema, ou no caso do remédio, da doença. Mas assim, não tinha uma opção melhor que o Tite no mercado para o Flamengo hoje. Então, o Felipe Luiz era a situação que o Flamengo tinha já na base. Ele pulou etapas, como você até conversou com a gente ontem, dentro do clube, do 17 para o 20 em 5 meses, e é o treinador hoje do Flamengo que conhece esse elenco. Conhece como amigo, como companheiro de trabalho e como atleta profissional. Então ele sabe exatamente como esses jogadores se comportam, como esses jogadores gostam de jogar, ele sabe a reclamação que esses jogadores têm. Ele não vai escalar o Gabigol, por exemplo, que é a opção ofensiva que ele tem hoje por conta das lesões, numa função que o Gabigol não gosta. Isso com vários outros jogadores que ele conhece também. Então, dentro de todo o cenário, se realmente era para demitir o Tite, não tinha uma outra opção que não fosse o Felipe Luiz. Melhor opção mesmo. E como última notícia envolvendo Flamengo e Corinthians, o Corinthians tem até hoje para pagar o Flamengo. Aliás, hoje é o primeiro dia que o Corinthians pode exercer a compra do Hugo Souza. E tem até hoje para pagar o Flamengo. Se não quiser, tem que pagar uma multa para escalar o Hugo Souza na semifinal da Copa do Brasil. Senão vai ter que pagar outra vez a multa. Espero que tenham gostado do vídeo e vamos bater a meta de 100 mil likes. E não se esqueçam de se inscrever no canal, pois nos ajuda muito.